Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavras da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 13, versículo do 10 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os o cure. Feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, ele é muito profundo, porque nos leva a meditar. Assim como no Evangelho da parábola do semeador, nós precisamos pedir a graça de Deus para que o nosso coração se torne fecundo, para que a semente brote, para que a semente produza os frutos em nossa vida para o reino dos céus e que nós possamos dar o testemunho verdadeiro. Jesus, contando essa parábola do semeador, faz com que os discípulos perguntem para Jesus, por que tu falas ao povo em parábolas? E Jesus vai explicar por quê. Porque aos discípulos, Jesus, aqueles que vivem com Jesus, eles acreditaram, eles creram pela fé que Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. Lembra quando alguns discípulos disseram a Jesus que aquelas palavras que Jesus falava eram palavras duras e abandonaram o discipulado? Jesus vai perguntar aos 12: E vós também quereis ir? E Pedro toma a palavra e diz: A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna? É esse coração aberto, é essa fé, essa promessa que Jesus prometeu que onde ele estivesse, estariam todos aqueles que crerem em Jesus, é o Messias e é o Salvador. É esse coração aberto é que faz com que sejam reveladas as coisas de Deus. E isso é que Jesus diz: a pessoa que tem será dada mais ainda e será dada em abundância. Jesus vai relatar aquilo que acontece no nosso tempo, no dia de hoje, mas Jesus vai, quando envia o discípulo, diz: vai primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois Jesus, quando vai ascender os céus, voltar para o Pai, ele diz: ide ao mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus revela que aquelas pessoas a qual Jesus veio no seu tempo não escutaram por causa da insensibilidade do seu coração. É o que Jesus vai dizer da profeta Isaías, que ali se cumpre a profecia do profeta Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível.
Eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e Jesus os cure. Assim também, no tempo de hoje, muitas pessoas fecham seus olhos, fecham seus ouvidos, fecham seu coração à palavra de Deus. Eu falo isso porque todos os dias, quase todos os dias, mas raramente a gente deixa de gravar o Evangelho todos os dias, e a gente precisa gravar, precisa editar, precisa postar no YouTube, precisa acordar cedo para compartilhar. Todo dia às 6 horas da manhã a gente compartilha o Evangelho, e são poucas as pessoas que visualizam a palavra de Deus, visualizam esse vídeo, visualizam esse Evangelho. E quantas vezes eu já me perguntei se vale a pena esse trabalho, se vale a pena continuar gravando. Tem um compadre meu, o Erlei, que disse que arrumou uma sarna para me coçar quando eu comecei a gravar esses vídeos. Mas eu peço a Deus a cada dia que Ele me dê perseverança, porque a gente vê que são tantas pessoas que a gente compartilha a palavra de Deus, e são poucas pessoas que verdadeiramente escutam o que Jesus tem a dizer para cada um de nós nesse dia. E assim que caem muitos, haverei de ouvir sem nada entender, haverei de olhar sem nada ver, porque o coração se tornou insensível e a presença de Deus não faz sentido na sua vida, porque ele está com os olhos voltados para as coisas do mundo. Mas Jesus diz para aqueles que se abrem para a graça de Deus, e fala isso aos discípulos: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Muitos dos profetas e justos queriam ver o que eles viram e não viram. Queria ouvir o que eles ouviram e não ouviram. Portanto, meus irmãos, assim somos nós. Feliz nós que a cada dia abrimos o nosso coração para escutarmos a palavra de Deus, aquilo que Jesus quer revelar para cada um de nós. Porque para os outros, com seus corações insensíveis, as palavras de Jesus não faz sentido algum em sua vida, ou são palavras muito duras e abandonam ou não o discipulado. Que Jesus aumente a cada dia a nossa fé, aumente a nossa fé, ou nos dê fé para que nós possamos abrir o nosso coração, para que a palavra de Deus, aquela semente que nós vimos ontem, possa encontrar terra fértil, para que ela possa germinar, crescer e produzir os frutos para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.